conversations directly with your thoughts on the project. Olá, olá! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Insa TV. Meu nome é Vilma Birelli e estamos aqui com um convidado super especial, Namorada do Sol e todas as plataformas da Insa TV. E está no ar o nosso podcast, que ele se preocupa em trazer a melhor informação para você, com os melhores profissionais, é claro. E vou cumprimentar agora a minha companheira de bancada, nossa querida Si Vilas Boas. E aí, Si, como você está? Estou ótima, Vilma. Ai, que bom. Quando a gente está junto, gente, a gente sempre está muito bem. E você sabia, Si, que o sorriso é o nosso cartão de visita mais poderoso? Com certeza, né, Vilma? Nosso sorriso é realmente o nosso cartão. É tudo na vida, não é? E Sim. Às vezes um simples sorriso, como diz, né? Ele resolve, ele fala mais que 1000 palavras. E a gente nem cuida como deveria, não é, Si? O pior que não, né, Vilma? É por isso que hoje o nosso podcast vem trazer assuntos assim, ó, super importantes sobre a nossa saúde bucal. E nós temos aqui um profissional excelentíssimo, super especialista para estar dando todas as dicas para nós hoje, né? É verdade. E para começar o assunto, Si, ele é muito importante, né? Falar realmente com quem entende. Temos aqui um super convidado, que é o Dr. Bruno Santos. Eu digo que ele é o dentista das mulheres e homens mais lindos aqui de São José do Rio Preto e acredito que até do Brasil, viu, pessoal? E ele atua na área de odontologia aqui em São José do Rio Preto e também ele é especialista em outras coisas, né, Sim? Porque Sim. A maioria das pessoas acham que dentista só obtura, mas não. Ele é especialista em implantodontia, com formação especializada na área de ILAPEL, pelo ILAPEL, que é o Instituto Latino-Americano de Ensino e Pesquisa Odontológica. E atualmente ele atende num consultório super bem localizado aqui em São José do Rio Preto, ali no centro, pertinho ali do Plaza, e ele realiza procedimentos relacionados à implantodontia e também cuidados bucais. E claro, tem muita coisa, é uma lista, não é? Então nós vamos falar hoje, ele vai explicar depois também, sim, da harmonização orofacial, da estética dental, reabilitação oral e ele é referência em atendimento odontológico aqui em São José do Rio Preto. Quantas qualidades, né, Vilma? Muito conhecimento para hoje. Ó, se fosse você, não perdia, fica ligadinho aí. Isso aí. O Dr. Bruno, ele, além disso, ele une tecnologia e ciência na estética, né, para transformar a vida das pessoas, e não apenas o sorriso, né, mas também a autoestima, porque isso é muito importante na vida de cada um, né, Vilma? Exatamente, porque muitas vezes a pessoa não está com aquele sorriso alinhado, o dente amarelado, faltando o dente, né, Si? Então a pessoa fica ali derrubadinha. Então nada como estar de perto de um especialista que, além de cuidar dos dentes, daquela dor, ele vai também harmonizar o rosto, deixar mais bonito, justamente porque, como falamos, é um cartão de visita. E ele é muito atuante nas redes sociais, viu, Sim? Muito bom, né, Vilma? Super importante, ó, já segue ele lá, Dr. Bruno Silva. Dr. Bruno Santos. E vamos aqui já começar, porque é uma honra tê-lo aqui, doutor, conosco, porque sabemos que a informação, que é o nosso forte aqui, vai servir para que as pessoas tenham essa conscientização de que dentista não é a cada 10 anos, tem que ser no mínimo semestralmente, fazer uma visita, um acompanhamento, porque isso é muito importante, não é, assim? E vamos começar? Vamos começar? Vamos começar, então, Vilma. Vamos lá. Doutor, por que a saúde bucal, esse cuidado que as pessoas têm que ter, é essencial que elas procurem especialista para não ficar, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Conta para nós dessa importância. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né, nesse programa aqui que tem essa qualidade, né, e de interesse real de levar informação de qualidade para as pessoas, todos os telespectadores, né, de vocês, né. Parabéns a vocês duas, porque eu vejo que vocês têm esse cuidado, né, de levar informação de qualidade. Isso é uma coisa hoje muito importante no mundo, que a gente está sendo bombardeado por informações
que nem sempre Isso. são as melhores, né? É verdade. Então, a gente fica muito feliz quando alguém tem essa ética, né? Isso é muito importante, né? Então, levando em consideração a sua pergunta que você me relatou, é muito importante a pessoa ter esse cuidado com a saúde bucal, porque a saúde bucal a saúde no geral começa pela boca, né? Sim. É um ditado antigo, mas que Isso. faz muito sentido, né? Faz. Porque a boca realmente tem muitas manifestações de algumas doenças sistêmicas que se manifestam na boca, que pode ser, às vezes, até ser indício de um diagnóstico de outras doenças sistêmicas, né? Sim. Então, isso é muito importante. E para a pessoa ter uma manutenção, ela tem que ir realmente a cada 6 meses ao dentista, né? Certo, doutora. É verdade, assim, já falou que começa na boca, né, a saúde, mas ela também pode afetar o coração, o estômago, o cérebro ou outros órgãos do corpo? Exatamente, né? A boca é uma região muito contaminada, né? Então, muito sensível. Então, um paciente que tem, às vezes, alguma doença sistêmica, né, como diabetes, né? Ou um paciente que é transplantado, que toma imunossupressores, né? Esse paciente fica muito suscetível a infecções. E a boca pode ser uma via de... uma bactéria da boca pode se alojar no coração, no cérebro, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de ter essa manutenção na boca para que essas bactérias que estão na boca não podem migrar para outros lugares do corpo e levar o paciente até mesmo um quadro mais grave, até uma morte, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu vou fazer uma pergunta bem interessante, mas depois nós vamos voltar lá naquele início, porque tem uma lista de tantos cuidados e nós vamos querer saber um resuminho, né? Sim, eu quero saber de cada um deles. Exatamente. Mas vamos lá, doutor. Quais são os erros mais comuns que nós, as pessoas mortais, cometemos no nosso dia a dia que realmente prejudica a saúde dos dentes, que a gente nem percebe? A primeira coisa, né, a doença mais comum que a gente trata, né, é a cárie, né? A cárie geralmente é por ingestão em excesso de açúcar, não é que você come, por exemplo, um doce uma vez por dia. O problema é a frequência, né? Então, as crianças e os jovens, né, geralmente tem uma certa fase da vida que a gente come mais doce, né? Que é essa fase da infância. Mas o problema é que, assim, como se diz assim, é a frequência. Se você comer 1 quilo de açúcar, não vai dar cárie. Mas se você comer 0,5 microgramas de 10 em 10 minutos, você provavelmente vai ter cáries. Entendi. E outra coisa, assim, é você fazer uma ingestão de açúcares depois e dormir, por exemplo. Cárie de mamadeira, por exemplo, é uma coisa muito comum hoje, né? Porque às vezes a criança dorme, né? Acabou de mamar e tem açúcar, tem Nescau, tem esses achocolatados, né? Isso é uma coisa que gera a cárie de mamadeira, né? Então, isso é uma coisa muito comum na infância, né? É uma doença mais comum. Outra coisa, depois quando a gente cresce, é a questão dessa questão que o pessoal hoje dedica muito ao esporte, esses isotônicos, né? Esses isotônicos também podem causar erosão ácida, né? Bem Outra lembrado. coisa são pacientes que, por exemplo, às vezes falta dente, ou pacientes que não fazem uma boa mastigação. Então, esse paciente também engole, vamos falar, comida sem digerir direito. Tá, não E aí mastigou direito. Não mastigou direito. Aí que vai ter uma sobrecarga do estômago, vai ter o refluxo, por exemplo. Esse refluxo também provoca uma erosão ácida nos dentes também. Então, hoje, a cárie, a erosão ácida, são duas coisas hoje que pegam muito, assim, né? E outra coisa é a questão dos hábitos parafuncionais, né? Que é paciente, às vezes, que tem o hábito de morder caneta, às vezes, de roer unha, né? Olha Essas só. coisas também são outras coisas que pode prejudicar os dentes, né? Certo, tem sujeirinhas nelas. Também tem essa questão. E outra coisa também que é uma coisa assim que é uma coisa que vai muito silenciosa é a questão da doença periodontal, né? Que são as doenças de gengivas, né? Que isso é uma coisa que não dói,
e é uma coisa que provavelmente pode levar a uma infecção sistêmica, né? Por exemplo, como uma endocardite bacteriana. Então, assim, quando o paciente nota um sangramento gengival, é porque ele tem uma doença presente na gengiva, né? Então, é importante sempre a gente estar cercando todas essas coisas para que o paciente fique saudável. Olha, e é muito importante tudo isso que ele falou, e eu tenho que dar um testemunho aqui. Eu fiquei realmente quase 1 ano com um problema gengival. Eu fui aqui em Rio Preto, em 4 dentistas. E quando, graças a Deus, conheci o Dr. Bruno, eu fui até ele e bastaram 2 consultas e os meus problemas se acabaram. Então, realmente legal, vale a pena. Isso que ele falou é muito importante e não é nem questão da gente deixar de cuidar. É procurar um profissional que ele mascara aquele tratamento e aquilo não para. Eu tinha pensado coisas horríveis, fui até o doutor, ele me acalmou, fez o que deveria realmente ser feito por um profissional que entende e hoje estou feliz da vida. Então, vale realmente muito a pena, sim. Que legal, tá sorrindo à toa agora, viu? Vivo sorrindo. E eu tenho certeza que vai melhorar, porque o tratamento nunca acaba, né, doutor? Não, sempre tem que ter uma manutenção, cuidado. Né? Exatamente. No seu caso, foi um tratamento assim, que, por exemplo, assim, uma coisa muito comum de acontecer no consultório. É um paciente que procura um profissional, porque o teu caso era um caso simples, era um problema de restauração. Era uma restauração sem ponto de contato. Isso é uma coisa até importante a gente falar, porque é uma coisa muito comum que acontece. Às vezes o pessoal vai num cirurgião dentista, faz uma restauração, mas não tem um ponto de contato. Ponto de contato é quando você passa o fio dental e sente que tem um pontinho de contato entre os 2 dentes. Você passa o fio dental, dá aquele clique e depois ele passa no dente. Quando o fio dental passa sem esse clique e passa sem ponto de contato, que a gente chama, que ele passa livremente entre os dentes, existe uma coisa chamada ausência de ponto de contato. Quando tem essa ausência de ponto de contato, a comida vai impactar ali, vai causar um incômodo para o paciente, porque o paciente está no restaurante, está sempre entrando comida naquela região. E o mais grave, né, que aquilo ali vai gerar uma infecção na gengiva. Então, aí o paciente acha que ele tem um problema, mas na realidade ele não tem problema. Ele está tendo um problema porque não existe o ponto de contato. Então, simplesmente a gente fez no seu caso, foi devolver o ponto de contato e eliminar essa impactação alimentar e resolver o problema da gengiva. É uma coisa simples, comum, mas que às vezes não é bem realizado esse procedimento. Mas é uma coisa muito comum de acontecer hoje. Exatamente. Certo, mas e ao ultrapassar esse ponto de contato pode prejudicar ou machucar a gengiva? Porque às vezes sangra, né? Exatamente, machuca, porque como o fio dental passa livremente, aquela gengiva está inflamada. Então, toda vez que você passa o fio dental, vai ter o sangramento, né? Porque você vai tentar remover aquilo, né? A gente acha que está fazendo da melhor forma, né? Ainda até lá no fundo para tirar. Aí já não é uma culpa do paciente, né? E foi feito um trabalho que não foi adequado, né? Certo. Então, até fica uma dica aí para todos os telespectadores que estão ouvindo a gente. Se passar o fio dental livremente entre os dentes, procura o cirurgião dentista, porque provavelmente está acumulando alimento ali, está acumulando placa ali, vai ter outros problemas, tipo cárie e principalmente a doença periodontal, que é uma doença silenciosa, porque ela não dói. Mas quando ela dói é porque já tem uma perda óssea, já tá numa doença avançada. Exatamente. Super importante, viu, gente? Vocês que estão aí têm que saber usar corretamente também o fio dental, né? Exato. Tem que correr, se estiver correndo livremente, já procurar o dentista, né? O dentista. Isso. E, doutor, assim, é aconselhável, se você escovar com a melhor escova, depois você vai falar pra gente quais as melhores escovas também, né, Vilma? Exato. Tem que ter essa passagem do fio depois, senão não resolve? Sim, porque a escova ela não alcança algumas regiões, né? Então a gente tem que fazer a complementação com o fio dental. E também algumas regiões, por exemplo, existem pessoas que têm um dente muito triangular. Então tem um espaço no meio do dente, aí tem que usar uma escovinha interdental. Então o pessoal também que usa aparelho, tem uma escovinha especial para escovar os dentes, né? Sim. Então é de suma importância a gente remover o biofilme, né? E o biofilme a gente só remove com a escovação. Certo. E a questão de escova, qual o melhor, qual que é pior? A escova tem que ser sempre macia, né? Porque a escova macia, ela não vai agredir os tecidos gengivais e ela vai promover a destruição desse biofilme, que esse biofilme é que vai causar a placa, a gengivite e também as doenças periodontais, né? Então isso é muito importante.
Ah, legal. E tem gente também que acha que escovar com mais força para clarear e para tirar, às vezes é a melhor forma, mas como que é a forma correta? De leve? Por isso que a gente recomenda sempre uma escova de uma cerda macia. Porque se o paciente colocar uma pressão ali, ele não vai promover um desgaste nem do esmalte, né? E nem vai machucar os tecidos gengivais, né? Então, isso é muito importante usar a escova macia. Mas tem paciente que coloca muita força que a gente tem obrigado, às vezes, até cortar o cabo da escova para que ele faça menos forças, né? É verdade. Interessante, né, Sim? Sim. E tem um assunto aqui, doutor, que realmente é o assunto em rodas de conversa, na família, que é o tal do mau hálito. Então, esse mau hálito realmente vem da falta de higienização dos dentes ou também pode ser um outro problema de saúde bucal que a pessoa não está percebendo. Conta para nós. Olha, geralmente quando a halitose está ligada à boca, ela está ligada geralmente à doença periodontal. E muitas vezes a questão da língua, né? Porque a língua faz parte do sistema estomatognático, né? A língua é uma coisa que às vezes as pessoas não dão importância, mas a escovação da língua reduz 80% a halitose. Poxa. Então é muito importante ter essa higienização da língua, né? Porque tem pessoas que têm algumas características na língua que acumulam alimento, por exemplo, né? Tem pessoas que têm a língua que é uma língua bífida, né? Que às vezes tem várias rachaduras na língua, né? E ali para alimentos também, então, e às vezes esse paciente precisa fazer essa higienização ali. Ou seja, tirar um tempinho, né, ali na frente do espelho e realmente fazer colocar essa a língua para limpeza. fora, né? E escovar a língua, sabe? É uma coisa que às vezes causa uma ânsia, mas tem que fazer, tem que fazer. Mas a doença, aí isso está ligado às doenças da boca, né? A litose, né? Mas a gente sabe também que a litose talvez está ligada a problemas de estômago, né? Também tem uma porcentagem pequena, mas está ligado também. E a questão também do pulmão também, que às vezes alguns medicamentos são eliminados pelo ar, né? Sim. Então pode gerar um odor desagradável e também outras doenças, né, sistêmicas também, que pode gerar um odor desagradável também, que são as doenças sistêmicas como a diabetes também, o paciente tem um hálito cetônico, né? Isso é uma coisa que pode incomodar também, né? E pacientes também que sofrem de constipação também, que não vai no banheiro regularmente, então pode gerar também uma halitose expressiva, né? Então certo. O paciente tem que estar sempre assim, cuidando da saúde bucal, ingerindo bastante alimento com fibras, né? Tomando bastante água, isso é muito importante até para a umidificação da boca, né? E isso ajuda muito. E, doutor, continuando ainda com a parte da litose, pessoas que têm o mau hálito, né, mais comum a gente falar aqui, as pessoas têm um mau hálito, mas ela não percebe ou ela sente que está com mau hálito. E qual o cuidado de nós, amigos dessa pessoa, pode ser familiar, pode ser um amigo, qual o cuidado, o jeitinho que a gente tem que falar, você está com mau hálito, porque é desagradável. Então, muito. A pergunta é, se a pessoa sente que está com mau hálito, e quem está perto está sentindo, qual o cuidado que a gente tem ao falar? Olha, você está com mau hálito, vai lá no doutor Bruno, por favor. Como falamos? É uma questão muito delicada, né? Mas é importante, né? Quando você tem uma relação de intimidade, de amizade, né? Você tem que ser o mais honesto possível, né? Agora, a pessoa que tem dúvida se ela tem mau hálito ou não, pode fazer um teste perguntando para uma criança, porque a criança é sincera. A criança não tem filtro, é mais né? verdadeiro. A criança já vai falar, né? É verdade. Então, porque realmente, às vezes a pessoa acostuma e a pessoa não sente, ela não percebe que ela está com mau hálito, né? Sim, sim. Então, é importante ter esse feedback, porque isso é uma coisa que vai resguardar essa pessoa a procurar uma ajuda, né? Porque às vezes ela nem percebe, coitada. Então, assim, muitas vezes um cuidado percebe. que a gente tem que ter com o carinho uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, né? Isso é muito importante. Verdade. Isso aí. Vilma, tem que abrir o jogo, né, com as pessoas. Hein? Vamos abrir o jogo aqui. Doutor, agora falando assim das doenças, né? Depois você dá uma pincelada, quais as doenças assim que você mais atende no seu consultório, né? E também vamos falar sobre o câncer bucal, porque eu acho que ele é pouco comentado, né? As pessoas não se atentam muito para isso. Então fala sobre todas as doenças e logo após você fala para nós sobre o câncer bucal.
Hoje no consultório, né, a doença mais comum que a gente vê assim é a doença periodontal, né, que são a doença dos tecidos gengivais, né, que é os tecidos que sustentam os dentes, né. E essa doença, se não tratada, ela pode levar à perda dos dentes, à perda precoce dos dentes, e também pode levar a infecções sistêmicas, como a gente já havia dito, né, na questão de uma doença cardiovascular, até um AVC, né, vamos falar assim, um aceleramento do parto precoce também. A doença gengival tem essas características, tem esses problemas, né? Certo. Então, a doença que a gente mais atende no consultório hoje são as doenças de gengivas, né? Que isso é uma coisa que é o dia a dia do dentista. Mas aí o que acontece? Tem essa questão do câncer também. O câncer bucal é um câncer que às vezes passa por despercebido. A gente sempre fala assim, tem muita gente que fala assim, mas eu nunca vi um câncer, né? Eu falo assim, a gente fala assim, mas com certeza um câncer já te viu, né? Então, assim, é muito importante quando o paciente vai no consultório, a gente avaliar não só o dente, avaliar o palato, avaliar a bochecha, o assoalho da língua, a parte da orofaringe, a parte posterior, a gente sempre tem que estar de olho, né? Sim. Câncer de lábio também, a gente pode auxiliar também no diagnóstico, porque às vezes o paciente tem uma feridinha no lábio, ele acha que não é nada e pode ser um câncer, né? Então é muito importante a gente estar sempre de olho nisso, né? E para o paciente, né? É importante ele ver, assim, quando ele tiver uma lesão no lábio ou uma lesão na boca de mais de 15 dias e essa lesão não cessa, não melhora, né? Ou tem um odor fétido, ou tem um sangramento, né? É importante procurar um médico ou um cirurgião dentista para fazer esse diagnóstico e reavaliar se essa situação não é um câncer, né? Isso é muito importante. Exatamente. E, doutor, sobre os riscos do câncer, o que é mais comum? É o cigarro, é o álcool ou é a má higiene? Os hábitos, né? Os hábitos são uma coisa que contribui muito para o câncer, né? A questão do álcool, o consumo de álcool excessivo, né? E principalmente o tabaco, né? O tabaco na questão da boca é uma coisa que interfere muito, né? Porque você tem uma agressão química, uma agressão física, então é o que mais pega, né? Tá. Certo. Assim, você já comentou, mas repita aí para o telespectador, né? Quais os cuidados mais simples que ele deve ter para não ter essas doenças, principalmente o câncer bucal? O câncer, o paciente tem que sempre estar de olho, né? Assim, se ele notar alguma coisa que não está normal, ele tem que procurar o dentista ou o médico, né? Por exemplo, uma ferida que não sara, né? Uma ferida que sangra, né? Sim. Então, assim, tem um sangramento que ele não sabe a origem, né? Tem que estar sempre de olho nisso aí. Também tem o tártaro, que às vezes não cuida, né? Deixa passar. Tem que sempre estar... A questão da profilaxia, né? Sempre tem que ir no dentista cada 6 meses cuidar para não ter essa doença periodontal, porque a doença periodontal leva à perda precoce dos dentes. Isso é muito importante, né? E tem pessoas que acham que o implante resolve esse problema também, né? Não resolve, porque tem uma doença chamada periimplantite, né? Então, que não vai segurar. Que não vai perder os implantes também. Então, Nossa. É importante ter manutenção, porque as pessoas acham que, tipo assim, depois que tem a doença periodontal, por isso que é uma mudança de pensamento. A pessoa, às vezes, perdeu o dente por falta de cuidado, aí faz o implante. Se ela não cuidar, ela vai perder o implante também. Olha só. Tem todo um então, cuidado, é igual a questão a gente fala de emagrecer, né? Tem que mudar a cabeça. Não adianta o cara fazer uma cirurgia e continuar comendo, né? Eu já Agora, vi muitos nessa casos. era do Monjaro, né? Tomar um Monjaro e, tipo assim, não cuidar da cabeça, né? Depois de um tempo, a pessoa tem que mudar, aproveitar a ferramenta, né? E mudar os hábitos, né? Tá certo, sim. Se você está tomando Monjaro também ou não? Estou te achando muito elegante. Não, é beleza natural mesmo, viu? É bom, quando nasce assim, é outro esquema. Sim. Doutor, o sorriso, ele pode mudar a forma da pessoa se apresentar no mundo? Porque nós já falamos de tantos cuidados, não é? Então, as pessoas têm que entender que o sorriso é tudo. Então, a forma dela se apresentar no mundo, realmente é valioso esse cuidado para que o sorriso sempre esteja ali no cartão de visita?
Olha, o sorriso faz parte do poder pessoal, né? A pessoa com um sorriso, que ela tem, gera uma autoconfiança. E essa autoconfiança abre portas, abre fronteiras, isso é uma coisa muito importante, né? E uma pessoa, quando sorri para alguém, ela mostra que ela está aberta às informações, ela está aberta a absorver o que o mundo está apresentando para ela. Então, o sorriso abre portas, né? Então, é muito importante a pessoa ter um sorriso, uma saúde bucal, que ela tenha essa autoconfiança, porque a autoconfiança faz toda a diferença na vida, né? Em tudo, né? A pessoa que é autoconfiante, ela tem um poder pessoal que ela consegue o que ela quiser, né? Porque ela se sente capaz, né? Isso não tem preço, né? A pessoa que tem esse empoderamento, né? Ela conquista, né? Por isso que o sorriso está ligado ao sucesso, né? Sim, geralmente, sim. Né? A aparência, a pessoa do autocuidado, né? Isso gera um poder pessoal que vai gerar valor para essa pessoa, né? Então, o mercado vai ver essa pessoa como uma pessoa de alto valor, justamente por isso, porque a pessoa que se investe nela mesma, quanto é que hoje a gente está muito assim em alta, né? Esses empresários, CEOs, né? Que estão hoje focados em alta performance, né? Porque o cara que, tipo assim, ele tem um sorriso, ele tem um corpo adequado, ele é magro, né? Ele se veste bem, ele tem esse autocuidado, ele é uma pessoa hoje que tem muito valor no mercado, porque ele mostra que ele tem uma coisa chamada de disciplina, né? E a disciplina gera resultado, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Exatamente. Com certeza. Então, sorriso é poder, hein, Vilma? Olha aí. Sorriso é poder. Sorriso. Professor, o senhor trabalha com a harmonização orofacial, né? Ela tem a função só estética ou também terapêutica? Como que ela funciona? A harmonização é uma coisa que veio assim para coroar o fechamento, né? Não só do sorriso, só como as áreas anexas à boca também, né? Porque tipo, essa questão do lábio, né? Essa questão de você trabalha vamos falar, o terço médio da face, né? Que isso muda muito o rosto da pessoa, né? Essa parte de estruturação, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os coxinhos de gordura e o rosto vai derretendo. Então, é importante a gente estar fazendo essa manutenção, né? Para a gente manter, vamos falar assim, uma face equilibrada e harmônica, né? Por isso que a gente fala harmonização orofacial, que também não adianta nada também a pessoa investir no rosto e investir no sorriso. Exato. Então, é um conjunto, né? Então, isso é muito bacana, né? E tem essa questão que faz parte da harmonização facial, a questão de uma substância que a gente usa que é a toxina botulínica, né? Que a gente não emprega só na questão estética, mas também na questão funcional, que a gente trata a questão do apertamento, do bruxismo, né? Então isso é uma coisa assim que vem agregar também na questão funcional. Então hoje a gente faz um tratamento, quando o paciente aperta muito, a gente aplica na questão do temporal, a questão do masseter, para reduzir esse apertamento também. Isso é muito coisa. Isso é uma questão, uma parte terapêutica da harmonização orofacial, né? E vai trazer o benefício também, né? Por exemplo, uma pessoa que tem bruxismo, geralmente ela tem hipertrofia do masseter, né? Ela fica com o músculo muito volumizado aqui. Quando a gente faz a toxina nessa região, a gente reduz o músculo, porque ele vai ficar ele não vai mais ter essa hiperatividade, então ele vai reduzir, vai provocar um afinamento do rosto e vai melhorar a parte do bruxismo também, o apertamento. É muito interessante. E tudo isso, doutor, também essas informações são muito pertinentes, porque a família tem a criança e ela não sabe que idade realmente ela vai começar a cuidar dos dentinhos dela. Qual é a melhor idade? A idade é bem antes de nascer o primeiro dentinho, né? Você já tem que ir fazendo a limpeza, né? Para a criança ir acostumando, né? E nascer o primeiro dentinho, já tem que ir no odontopediatra, já tem que pegar as instruções como é que vai fazer essa higienização da criança, né? Porque às vezes fica resto de leite, essas coisas pode gerar fungos, né? Papinha. Então, assim, é importante já ir cuidando da criança desde o início, né? E a criança também já entendendo como usar os produtos, porque a criança pode engolir. É um hábito, né? A criança você vai condicionando desde criança, né? Porque Exatamente. a pessoa tem esse autocuidado, né? Então, desde criança você já vai orientando, né? Mas às vezes e o exemplo, né? Ver o pai e a mãe se cuidando também, vai se cuidar também, né?
Mas eu acho que eles nunca vão imaginar assim, antes de nascer o primeiro dentinho, já tem que ir, né? Às vezes não tem essa conscientização que é antes de ter todos Até os mesmo dentes. porque assim, tem uma cultura, né, assim, que é assim, é dente de leite, vai perder, vai nascer outro, né? Verdade. Só que assim, essa perda precoce dos dentes de leite pode levar a outros problemas, né? Carreta outros males. Carreta outros males. Por exemplo, se você não cuidar dos dentes de leite, por exemplo, pode dar uma infecçãozinha lá e prejudicar o dente posterior, que é o permanente. Exato. Então vai ter problema, né? Perder o dente precoce pode causar um subdesenvolvimento da maxila, da mandíbula, né? Então também é uma coisa importante fazer a manutenção desses dentes de leite até na época da esfoliação correta. Perfeito. Isso é muito importante. E, doutor, a gente já está aqui quase nos finais, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Mas, antes da gente ir para a finalização dos agradecimentos, aquela lista gigante, né, Sim? Gostaríamos que o doutor fizesse um breve relato, resumo, sobre a lipoescultura facial, harmonização orofacial, que a Cí já comentou, a estética dental, a reabilitação oral. Então, brevemente, para que o nosso público fique sabendo realmente o que é esse tratamento. Hoje o cirurgião dentista, né, tem uma área de atuação bem ampla, bem complexa, né? Então a gente trabalha na questão da boca, né, que é a parte da reabilitação oral. O que é a parte da reabilitação oral? A gente trabalha a parte da gengiva, a parte da oclusão, a parte da estética, né? Mas sempre assim, focado assim, na função que vai resultar no resultado estético, né? E a questão da harmonização também, né? A gente vai promovendo a manutenção para a gente provocar esse rejuvenescimento e fazer essa manutenção também dessa jovialidade também, que ninguém quer perder, né? Então a gente tem o tratamento do consultório hoje com os preenchimentos, né, que a gente pode fazer para eliminar um bigode chinês, né? A toxina botulínica para eliminar essas rugas dinâmicas, né? Por exemplo, na região do pé de galinha, esse franzimento na testa, né? Então isso é muito importante. Então a gente faz hoje um mix de coisas que para a gente manter a função e a estética, né, alinhadas, né? Perfeito. E o bem-estar, né, que a pessoa que se sente bem, né? É uma outra realidade, né? Realmente. É o cartão de visita ficando cada vez melhor, né, doutor? Com certeza. Bom, todos já viram que ele tem muitos tratamentos lá, né, para cuidar do seu sorriso, para cuidar da sua saúde acima de tudo, né? Então, doutor, nós queremos agradecer pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Né, e eu quero que diga o endereço, o telefone, todos os contatos para as pessoas te procurarem lá no seu escritório. E esse é só um episódio do nosso podcast. Vamos convidá-lo outras vezes para estar falando demais. Que tem muito mais assuntos para a gente estar expandindo sobre essa saúde bucal, que é de extrema importância. Muito né? importante. Então é isso, doutor. Mais uma vez, muito obrigada, né? Estamos aqui realmente honrados com a sua visita e queremos mais vezes o doutor aqui, não é assim? Sim, com certeza. Porque essas informações realmente são muito importantes para todos nós e tendo explicações tão pertinentes quanto a sua, as pessoas vão entendendo e sabendo que realmente tem que semestralmente estar visitando ali um especialista para que o seu sorriso realmente venha apresentá-lo ao mundo. Sim, só deixa um conselho aí para o telespectador, para ele cuidar mais do seu sorriso, da sua boquinha. Exatamente. Como eu disse, né, hoje que está em alta é o poder pessoal, né, essa questão da imagem, da estética, do bem-estar. Então, a pessoa que se cuida, né, provavelmente ela vai ter mais oportunidades, né. Então, a dica é o seguinte, é o autocuidado, né. Preste atenção, invista em você, porque você é seu maior patrimônio, né. Isso é que eu acho que pode ficar, né. Exatamente, fica a dica, né? Muito importante, fica a dica aí, ó, cuide do seu sorriso, cuide da sua boca e cuide da sua saúde. Vai num profissional adequado e está aqui o Dr. Bruno Santos, né? Pode procurar aí lá nas redes sociais. Exatamente. Dr. Bruno Santos, nas redes sociais, você vai ficar apaixonado, porque a explicação que ele dá, gente, entra aqui na memória e você começa a fazer as coisas instantaneamente corretas, não é assim? Sim, com certeza. E você que está aí, gostou desse episódio? Compartilhe para outras pessoas que precisam saber dessas informações, tá? Porque aqui o nosso podcast ele traz a melhor informação para você, com os melhores profissionais sempre. E na próxima sexta nós também estaremos aqui falando sobre outros assuntos de extrema importância, né? Porque o nosso podcast ele informa, conecta e transforma. Exatamente. Até o próximo episódio. I think it's important to have those conversations, especially when your thoughts